Cantai um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, dia após dia. Proclamai a sua salvação. Anunciai sua glória entre as nações, e as suas maravilhas entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, a força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor, glória devida ao seu nome, trazei oferta e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Temei diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina, ele firmou o mundo, para que não seja abalado. Ele julgará os povos com justiça. Alegre-se os céus e regozije-se a terra. Ruja o mar, tudo o que nele existe. Exulte o campo e tudo o que nele há. Então todas as árvores do bosque cantarão de júbilo na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Oh, meus queridos, que bom que estarmos aqui mais uma vez juntos para adorar ao Senhor, engrandecer a esse nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que as misericórdias e as graças do Senhor estejam sobre a sua vida. E queremos convidar você nesse culto de hoje para juntos louvarmos, cantarmos e ouvirmos também da palavra do Senhor neste momento. Então feche agora os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Deus santo, Deus amado, Deus todo-poderoso. Neste momento nós entramos diante da tua santa e poderosa presença, nos santos dos santos, para poder adorar o Senhor e dizer que só o Senhor é Deus e que não existe nenhum outro Deus além de ti, ó Pai. Estamos reunidos através desse canal, ó Pai. A tua igreja não pode se reunir presencialmente nesse templo, mas podemos, ó Pai, cultuar o Senhor através desses vídeos, ó Pai, que tem alcançado vidas, que tem transformado pessoas. E, ó Pai querido, te pedimos que nesse culto de hoje não seja diferente. Que possamos estar em espírito e em verdade, para poder adorar o Senhor, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Pai, se faça presente agora na nossa casa, e que possamos agora transformar o nosso lar, ó Pai, no templo do Senhor. E em Cristo Jesus, o Salvador, que eu oro. Amém e amém. E eu te convido agora para você louvar o Senhor nesse momento. Transforme agora a sua casa no templo do Senhor. Adoremos ao Senhor. Cantemos então um cântico novo ao nosso Deus. Só da amada igreja, no nome precioso do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar, engrandecer ao nome do Senhor. Eu aqui do templo da Igreja Batista do Moreno, vocês aí de casa. Nós sabemos que a circunstância não dá para estarmos juntos, mas igreja somos nós. E vamos cultuar aquele que é único, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar.
como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, 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 vem. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. E pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de
irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo pé da terra eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Na liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, irmãos e amigos que estão me ouvindo através desse canal de comunicação do YouTube, né? É uma alegria estarmos aqui para realizar mais um momento missionário, né? Agradecer a Deus por essa semana que se encerrou, pelas bênçãos recebidas e alcançadas nela. E vamos lá, né? Nosso tema e nossa divisa. O nosso tema é Transforme o mundo com a alegria de Jesus, e a divisa se encontra em Filipenses 4, versículos 4 e 5, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida entre os homens, perto está o Senhor. Então, que não só o Senhor nós sabemos que está sempre perto de nós, mas que nós também possamos buscar estar perto do Senhor, né? E que Deus nos abençoe, né? Que os irmãos sejam abençoados, continuem sendo abençoados. Que os irmãos também continuem, né? Se cuidando, né? Diante desse momento que nós estamos vivendo, né? Vamos continuar orando por nosso missionário, agradecendo sempre a Deus pela vida deles, por eles até agora não ter sido alcançados por essa doença, né? Isso é uma bênção do Senhor. É isso. Amém. Deus abençoe vocês. Levar alegria quando tudo vai bem é fácil, mas levar alegria quando já não tem esperança, já não tem nada, é muito mais difícil. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Temos muito ainda por fazer, mas é tão bom saber que vocês estavam envolvidos nesse nosso primeiro começo.
E eu falo primeiro porque muitos vão acontecer. Então, a Deus toda a glória, mas a todos vocês, a Convenção Batista Brasileira, a cada batista que orou, que contribuiu e que vai continuar nos ajudando, levar a alegria, a nossa gratidão. Deus abençoe a todos. Obrigada. Noêmia Cecito, servindo a Deus através de você, em Moçambique, na cidade do Dondo. Abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já no dissipar de toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se
se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Meu querido irmão e amigo em Cristo Jesus, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de 2 Crônicas, capítulo 13, a partir do verso 1. 2 Crônicas, capítulo 13, a partir do verso 1. Santa Palavra de Deus para a nossa meditação da Palavra do Senhor, neste nosso culto. Então você pode abrir, acessar a sua Bíblia, qual for o melhor meio que você utiliza para a leitura da Palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 13, a partir do verso 1, que diz assim: Abias começou a reinar em Judá, no 18º ano do rei Jeroboão. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Micaías, filha de Uriel, de Gibeá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias preparou-se para lutar com um exército de guerreiros corajosos, 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão preparou-se para a batalha contra ele, com 800.000 homens escolhidos, todos homens corajosos. Então Abias ficou em pé em cima do monte Gemaraim, na região montanhosa de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão e todo Israel. Por acaso não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu a soberania sobre Israel a Davi para sempre, a ele e a seus filhos, através de uma aliança permanente? Porém, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, se levantou e rebelou-se contra o seu senhor. E homens vadios e perversos ajuntaram-se a ele e desafiaram Roboão, filho de Salomão, quando Roboão ainda era jovem e indeciso, incapaz de resistir-lhe. Agora julgais poder resistir ao reino do Senhor, que está sob o poder dos descendentes de Davi, visto que sois muito, e tende convosco os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem vossos deuses.
não expulsasse os sacerdotes do Senhor, descendente de Arão, e os levitas, e não escolhesse sacerdote como que fazem os povos de outras terras? Qualquer um que vem para consagrar-se, trazendo um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Mas quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, os quais são descendentes de Arão, e os levitas para o seu serviço. Eles queimam sacrifício e incenso aromático diante do Senhor toda manhã e tarde. Também dispõem os pães consagrados sobre a mesa de ouro puro, e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem toda a tarde, porque nós temos guardado os preceitos do Senhor, nosso Deus, mas vós os deixaste. Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus descendentes com as trombetas, para anunciarem a guerra contra vós. Ó israelita, não luteis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedido. Porém, Jeroboão armou uma emboscada para atacar Judá por trás, de maneira que as suas tropas estavam em frente de Judá, e a emboscada por trás. Então os de Judá olharam para trás e perceberam que tinham que lutar na frente e atrás. E então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram trombetas. Os homens de Judá deram um grito de guerra, e quando gritaram, Deus feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas tentaram fugir de Judá, mas Deus os entregou nas suas mãos, de maneira que Abias e a sua tropa os massacraram. Foram 500.000 homens escolhidos de Israel que morreram. Assim, os israelitas foram humilhados naquele tempo, e os homens de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Vamos nesse momento orar. Pai, queremos agora ouvir a Tua voz, aprender, Senhor, da Tua palavra, que é viva e eficaz. Te pedimos que o Espírito Santo agora tenha total liberdade para conduzir esse culto. Que eu possa, Pai, agora estar cheio do Teu Espírito e que eu não fale de mim mesmo, mas que eu fale aquilo que o Senhor quer, ó Pai. Oh Deus, toque no coração dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem e ajuda-nos a ser praticante da Tua palavra, Senhor. Em Cristo Jesus que eu oro. Amém. O tema dessa mensagem é como vencer uma guerra perdida. Como vencer uma guerra perdida. Judá e Israel estavam em guerra por causa da separação das 10 tribos do norte com as do sul, ou as 2 tribos do sul, após a morte de Salomão. Você possivelmente conhece essa história, né, que a morte de Salomão sobe o seu filho Roboão. Ele começa a reinar, mas o imposto era pesado demais, e o povo então se reúne diante do seu rei e pede então que ele alivie a carga, essa carga tributária. Roboão então consulta os seus conselheiros e depois dessa consulta vira e fala: se o dedo do meu pai era grosso, o meu é mais grosso ainda. O povo se revolta e 10 tribos se separam das 2 tribos. Judá e Benjamim permanecem ainda com a família de Davi. Mas as tribos do norte, as 10 tribos, seguem então Jeroboão. E se passa 18 anos dessa separação. E havia agora um novo rei em Judá. E esse novo rei, ele se vê então motivado ou numa tentativa de trazer agora uma unificação, de trazer novamente as 10 tribos de volta
para o reino de Judá. Mas essa batalha não é uma batalha proporcional. O reino de Israel tinha o dobro de soldados bem treinados do que o reino de Judá. O reino de Israel separa então 800.000 homens, que vai contra o reino de Judá, com 400.000. Reino então de Israel com 800.000, reino de Judá com 400. E o que se tem ali? 2 por 1. Uma luta que, humanamente falando, não teria como vencer. E além disso, Jeroboão, aquele que foi ali a pessoa capaz de separar esse reino, de levar o reino do norte a separar então do reino do sul de Judá, de não ter mais aliança com a dinastia de Davi ou da família davídica. Ele tem mais experiência em batalha, ele é um bom comandante de guerra, e Abias, ele não sabe ainda como lutar, é inexperiente em batalha. Mas quem olha para aquele campo de batalha, os exércitos ali se preparando, e é muito bem dizer, olha, o que motiva esse exército de Judá a ir contra um exército muito maior. É 800.000 contra 400.000. É o dobro que vinha contra Judá. Humanamente falando, ia ser um massacre. Então, qual é a motivação que leva eles a querer lutar contra um exército maior? Então, diante desse texto, eu quero aqui trabalhar qual é a motivação, a força, o entusiasmo para poder vencer as lutas, as batalhas que, humanamente falando, são perdidas. E nesse texto, então, podemos encontrar algumas respostas. E eu quero que você acompanhe conosco, mantenha a sua Bíblia aberta ou acessada para o estudo da Palavra de Deus. E eu peço a você, deixe o Espírito Santo falar contigo, amém? Deixe o Espírito Santo falar com você neste momento. Porque você quer saber como vencer as batalhas? Nós vamos tentar, nessa mensagem, nesse texto, trabalhar isso. Mas a primeira coisa que podemos, então, encontrar aqui é a nossa fé. Olha comigo no versículo 5. Porque por acaso não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu a soberania sobre Israel a Davi para sempre, e a ele e a seus filhos, através de uma aliança permanente? Nós podemos encontrar aqui uma fé na promessa de Deus, uma aliança irrevogável feita a Davi. Se Deus prometeu, então o reino não poderia terminar diante daquela separação. Não importa quantos soldados poderiam vir contra aquele reino de Judá. Não importa a habilidade do comandante que está vindo contra com seu exército. Se ele é vitorioso, se ele nunca perdeu uma batalha. O que importava para aquele povo de Judá era: o Senhor nos fez uma promessa. Deus nos prometeu algo. Ele fez uma aliança permanente conosco. Então eles criam na promessa de Deus sobre a sua vida e sobre a sua nação. Mas a fé deles estava no comando do Senhor. Não era apenas uma promessa, mas enquanto o povo havia decidido colocar o Deus Todo-Poderoso como o Senhor e comandante do seu exército, não haveria como eles perder a batalha. Quem poderia ser o melhor comandante do que Deus? Quem? Por isso que eles então vão para aquela guerra, mesmo com um número muito menor. Olha no versículo 12 comigo, aí
Segunda Crônicas, capítulo 13, versículo 12. Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes com as trombetas, para anunciarem a guerra contra vós. Ó israelita, não luteis contra o Senhor, Deus dos vossos pais, porque não sereis bem-sucedido. O rei aqui, Abias, ele já dá aqui um conselho para eles. Não lute contra o Senhor. Por que ele está dizendo isso? Porque Deus é o nosso comandante, Deus está à frente, é Deus que está nos guiando, então não lute contra. E ele dá um conselho. Por que não lute contra? Porque vocês vão perder. Não lute contra o Senhor, porque vocês vão perder. A grande lição aqui é que a força para poder vencer nasce na nossa fé e na direção do Senhor e nas promessas que Ele nos faz. Nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e viver pela fé, pois Ele é o nosso Senhor, o nosso comandante, o Senhor dos exércitos que comanda então a nossa vitória. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele é mais que vencedor, e Ele nos garante também isso. Você quer vencer? Deixe então Deus ser o comandante do seu exército. Mas tem uma segunda lição que nós podemos aprender aqui, nesse texto, que é da nossa obediência incondicional ao Senhor. Olha no versículo 10, que diz assim: mas, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e nunca o deixemos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, os quais são descendentes de Arão, os levitas para o seu serviço. Quando os reinos se separaram, as 10 tribos do norte seguem então Jeroboão, as 2 tribos do sul permanecem ainda na família de Davi. Há uma decisão na tribo do norte para poder tomar, e uma decisão muito difícil, porque a lei determinava que o lugar de adoração ao Senhor tinha que ser somente no templo, mas o templo ficava em Jerusalém, e o templo então ficou com o povo inimigo, ficou com Judá. Jerusalém é a capital de Judá, por isso então eles precisavam pensar em algo, precisavam tomar uma decisão, porque todo ano, ou uma vez por ano, todo o povo tinha que ir ao templo e adorar o Senhor. E Jeroboão ficou com medo, falando: olha, se esse povo voltar lá para Jerusalém, se esse povo voltar lá para o templo, o rei vai estar lá. Eles vão ver então a família de Davi, a promessa que Deus fez, e esse povo então vai querer voltar para se unir e vai querer me matar. Ele então constrói 2 templos, uma na fronteira do sul, outra na fronteira do norte, refaz os bezerros que Arão havia feito no deserto, dá-lhe o nome de Jeová, o mesmo nome do Deus de Israel, e apresenta para eles como sendo agora o Deus dele, e levanta então novos sacerdotes, porque aqueles sacerdotes descendentes de Arão, da tribo de Levi, não aceitaram ministrar o culto diante desses bezerros. Eles então foram banidos ali do reino do norte, e o rei levanta novos sacerdotes que aceita essa política do rei Jeroboão para poder agora ministrar diante daquela estátua. Mas Judá estava determinado no seu coração a continuar seguindo ao Senhor incondicionalmente. Diferente do reino de Israel, diferente desse reino que se rebeliou, diferente desse reino que construiu templos, diferente desse reino que constrói então imagem e declara agora que aquela imagem é o Senhor e que eles agora deveriam buscar o Senhor. Israel não quer saber mais de Deus, se revolta com Deus e deixa Deus de lado. Mas Judá continua buscando o Senhor.
Judá entende que a força ainda está em buscar a Deus. A força para poder vencer vinha então dessa fidelidade incondicional, motivada pela fé. É interessante notar que as palavras de fé e fidelidade têm a mesma raiz. Isso porque sem fé, sem fidelidade, é miticismo. É um miticismo religioso. E fidelidade sem fé é um legalismo. Assim, para poder vencer, é preciso que vivamos um tipo de fé que se demonstra um compromisso fiel e incondicional ao Senhor, ao mesmo tempo que transcende em espiritualidade e comunhão com o nosso Deus. Mas não adianta manter o nome Jeová em nossa devoção, em dizer que nós adoramos a Ele, se a essência da adoração se perdeu, e quando então nós começamos a flexibilizar o nome de Deus na nossa vida, quando passa então a não fazer mais sentido em nós, quando Deus não tem mais um propósito dentro de nosso coração, porque nós o abandonamos e deixamos Ele de lado. Deus então para nós não faz mais nenhum sentido. Tanto faz eu buscar Ele aqui, ou buscar então outra coisa, eu tenho um outro Deus, porque esse Deus morreu para mim. Infelizmente, nós estamos vendo isso nos dias de hoje. Você quer vencer? Vive então uma fé comprometida com Deus, com a sua palavra. Porque muitos dizem, eu tenho fé em Deus, mas é uma fé falsa, uma fé sem compromisso, uma fé que não se dobra, uma fé que não busca, uma fé que não faz diferença nesse mundo. Busque então o Senhor, se comprometa com Ele, se comprometa com a igreja. É isso que você precisa fazer. Mas existe uma terceira lição que nós podemos aqui encontrar, em 2 Crônicas, capítulo 13 ainda, no versículo 11. Olha comigo aí no texto. Por isso que eu pedi você, mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar. Olha no versículo 11. Eles queimam sacrifício e incenso aromático diante do Senhor toda manhã e tarde. Também dispõe os pães consagrados sobre a mesa de ouro puro, e o candelabro de ouro, e as suas lâmpadas para se acenderem toda a tarde, porque nós temos guardado os preceitos do Senhor nosso Deus, mas vós o deixaste. Uma terceira lição, uma terceira resposta que nós podemos aqui encontrar de como vencer uma guerra que, humanamente falando, é perdida, é diante de uma disciplina espiritual. Toda manhã e tarde, o povo, então, através do sacerdote, buscava o Senhor. Era um momento de comunhão íntima com Deus, o Todo-Poderoso, ao qual dava força a eles para poder continuar na sua caminhada. A palavra do Senhor nos ensina um princípio que muitas vezes é esquecida, lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6. E ele me respondeu, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E eu quero aqui ler na tradução na linguagem de hoje, de Eugênio Peterson, esse mesmo versículo de Zacarias capítulo 4, versículo 6. Olha como que ele coloca esse texto para que nós possamos entender isso melhor. E ele explicou, esta é a mensagem do Eterno para Zorobabel. Você não pode fazer essas coisas à força. Elas só acontecem pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos de anjos. Você conseguiu entender? Você não pode lutar essa batalha sozinho. Você não tem força para poder vencer essa batalha sozinho. Você não vai conseguir nada lutando essa batalha sozinho. Você quer vencer?
O texto bíblico diz que essa batalha acontece pelo Espírito do Senhor. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. É pelo Senhor que nós somos mais que vencedores. É pelo Senhor que nós podemos então caminhar e vencer. Vencer essa pandemia que está aí nesse mundo. Vencer dificuldades financeiras. Vencer um casamento falido. Conseguir resgatar um filho rebelde. É pelo Espírito do Senhor é que nós podemos então vencer. Não será um exército, não será pela sua própria força, não adianta você fazer nada se Deus não estiver com você. Eu quero que você entenda isso e guarde isso no seu coração. O primeiro passo para o fracasso é deixar Deus de lado. Agora, para nós podermos vencer, nós precisamos então colocar o Senhor à frente da nossa batalha. O que nós precisamos fazer é viver em uma profunda comunhão com o Senhor e viver na dinâmica da sua poderosa atuação do Espírito Santo. É viver na dimensão dos seus milagres. Eu gosto muito da frase, que está até no meu WhatsApp, que é só não atrapalhar o Espírito Santo, que a obra será feita. Muitas vezes nós gostamos de atrapalhar o Espírito Santo, atrapalhar Deus agir, porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, do nosso modo, assim como a Sara fez do modo dela. Quando Deus havia prometido para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas ela já idosa, ele também já idoso, ela então resolve dar uma mãozinha para Deus, entrega então a sua serva Agar para poder então se deitar com ele. Olha a atrapalhada que essa mulher fez, e dali nasce então um filho. Mas não era o filho da promessa que Deus havia prometido. Não era o filho ao qual Deus havia falado que seria então de uma grande nação. Mas é um filho que nasce fora dos propósitos e dos planos de Deus. Talvez a sua vida esteja dando errado, as coisas não estão funcionando, é porque você está atrapalhando o Espírito Santo. Você não está deixando o Espírito Santo trabalhar, porque você está com seu coração fechado, é porque você está cansado de esperar e não quer esperar mais, porque não é dentro do seu tempo, mas é dentro do tempo do Senhor. Por isso que precisamos viver essa profunda intimidade com Deus e aprender a esperar no Senhor. Porque quem guerreia nossas guerras é o Senhor. O nosso general é Cristo. É Ele que conduz a nossa vida e não podemos deixar então Ele fora da briga, da luta. Mas infelizmente, tem muitos crentes, muitas pessoas que não conseguem colocar o Senhor na frente da batalha. E aí perde. E aí depois são aquelas pessoas que estão decepcionadas com Deus. Porque Deus não agiu da sua forma, da sua maneira, como elas queriam. Porque não querem um Deus que possa agir, mas querem um Deus servo, um Deus que faça as coisas do seu modo, do seu jeito. O que nós precisamos é viver na dimensão do propósito de Deus na nossa vida. Amém?
É isso que nós precisamos fazer. É isso que você precisa fazer. Milagre só acontece quando nós estamos com o nosso coração aberto para Deus atuar. Você quer ver milagre na sua vida? Deixe então Deus atuar em você. Deixe então Deus trabalhar na sua vida. O que nós precisamos fazer é buscar o Senhor. Toda manhã, o texto aqui diz, no versículo 11, eles queimam sacrifício, incenso aromático diante do Senhor toda manhã e tarde. Quando você levanta, o que você, a primeira coisa que você faz? Será que a primeira coisa que você faz já é entrar logo no celular, já é logo fazendo as atividades? E não busca o Senhor, não coloca Deus em primeiro lugar. E aí quando você, no final da noite, já cansado da sua lida, da sua guerra, tudo deu errado, aí você vai orar ao Senhor, aí você vai buscar o Senhor. O texto bíblico diz que logo de manhã e de tarde, quer dizer, praticamente o dia todo, esse povo estava buscando a Deus e tinha prazer em buscar o Senhor. Toda manhã eu faço a minha devocional. E no dia que eu não faço, quando acontece algo que de repente eu não faço, é raro isso acontecer, mas eu me sinto muito mal. O dia para mim é um dia horrível. Eu não sei se isso acontece com você, porque quando nós temos uma intimidade com Deus, a gente sente falta disso. Eu não consigo continuar o dia sem fazer a minha devocional, sem buscar o Senhor. Por isso a importância da gente buscar a Deus, colocar nossa vida nas mãos dele, fazer devocional. O devocional é para você se aproximar mais de Deus, é você caminhar com ele. Por isso, nessa dimensão, você precisa ter essa intimidade, se comprometer-se com ele, se comprometer com a sua causa, se comprometer na sustentação do reino, na pregação do evangelho, com a igreja do Senhor. Mas a grande questão é que muitas vezes nós deixamos o nosso óleo da nossa lamparina acabar, terminar, e não colocamos e não renovamos esse óleo. Mas será que você tem então colocado esse óleo, tem se renovado? Porque a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Aleluia, Senhor. Porque é pelas misericórdias de Deus que eu não sou consumido. É pelas misericórdias dele. E esses dias eu estava fazendo então a minha devocional. Eu estava dizendo para o Senhor, Senhor, hoje eu tenho uma oportunidade de escrever uma página da minha vida diferente do dia de ontem. Totalmente diferente. Fazer novo. Você tem essa oportunidade todos os dias de fazer algo novo, de caminhar com o Senhor novamente. Mas não deixe que as coisas desse mundo te atraem. Não abandone o Senhor. Não deixe Deus ou não troque Deus pelas coisas desse mundo. Esse povo aqui de Israel trocou o Deus verdadeiro pelos bezerros, porque tinha medo de voltar lá no templo. Eles trocaram Deus para poder viver da sua forma, da sua maneira, pelos seus prazeres. E muitas pessoas estão desse mesmo jeito, troca Deus pelas coisas desse mundo, pelos prazeres, para poder fazer as coisas do seu jeito e não mais do jeito de Deus. Porque eles sabiam que quando eles voltassem para adorar o Senhor, o povo ia voltar novamente.
Mas Deus, Ele nos chama para nós sermos testemunha da ação dEle. Olha no versículo 18. Assim os israelitas foram humilhados naquele tempo, e os homens de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus dos seus pais. Uma quarta resposta que nós podemos aqui encontrar é ver como que aqueles homens conseguiram vencer essa guerra que, humanamente falando, era perdida. É porque eles tiveram uma experiência com o Senhor. O versículo 18 nos ajuda a entender o que motivava a fé de Abias, e era o testemunho de fé dos seus antepassados, que contaram essa experiência para eles, que testemunharam para eles, e eles então puderam entender quem era o verdadeiro Deus. Eu não sei como é que é a sua vida espiritual, mas a minha acontece dessa seguinte forma. Eu gosto muito de ter experiência com Deus. Eu não sei se você gosta de ter experiência com Deus, mas eu gosto de ter experiência com Deus e eu gosto também de compartilhar a experiência com Deus. Não para poder me exaltar, longe de mim, mas é para exaltar o nome do Senhor. Hoje mesmo eu tive essa oportunidade de compartilhar com uma pessoa uma experiência que aconteceu na minha vida sobre perdão. Como é bom a gente compartilhar para poder fortalecer o outro, para quando estiver também naquela mesma situação ou algo parecido, se lembre de como então o Senhor pode ajudar a vencer. O que nós estamos precisando é dividir a nossa experiência com o próximo. Mas para isso nós precisamos também ter uma experiência com Deus. E é triste ver crente dentro da igreja há 20 anos, 30 anos, 50 anos e não teve uma experiência com o Senhor. Teve uma. Não tem nada para poder contar, sua vida é vazia e oca. Pais compartilham experiência com seus filhos, do poder de Deus, de como que Deus pode agir, de como Ele é poderoso para poder fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer. Nós precisamos buscar experiência com Deus. Busque experiência com Deus. Busque. Lembro que quando nós estivemos no Rio, a minha filha foi para o culto infantil de uma igreja lá no Rio. E a tia lá, a professora, chamou então a minha filha para orar. E a minha filha então pôde compartilhar uma experiência que ela teve com o Senhor. E depois, quando eu fui buscar, aquela professora então, de criança, veio então compartilhar isso comigo, dessa experiência que a minha filha teve, de como ela orou e Deus respondeu, de como que Deus atendeu. E você, que ainda não teve uma experiência com Deus, nós precisamos ter experiência com Deus. Um grande problema dessa geração que temos hoje é uma geração que nunca experimentou o Senhor. Uma geração que não tem uma intimidade com Deus. Uma geração que o pior de tudo, que não sabe nem quem é Deus. Porque não tem experiência. Não tem uma intimidade. Uma geração que não sabe contar como que Deus ele é poderoso para fazer. Para poder agir. Você quer força para poder vencer?
que é força que possa te motivar a ganhar as batalhas dessa vida. Testemunho do Senhor. Mas para testemunhar, tem experiência com Deus. Tem algumas pessoas que oram assim: Senhor, dá-me mais fé. Eu gosto disso. Eu vou te dizer, quando você faz esse tipo de oração, se prepare. Não existe nenhuma outra maneira de você ter fé sem Deus colocar lutas e batalha na sua vida. Não existe. Não existe. O que você precisa fazer é pedir: Senhor, dá-me mais fé. Dá-me mais fé, Senhor. Vai vir muitas lutas? Vai. Vai vir muitas batalhas? Vai. Vai vir pessoas te perseguindo? Vai. Mas você vai poder ter experiência com Deus. Você vai poder viver dentro de uma dimensão que o Senhor quer. E é assim que você então pode conhecer mais desse Deus maravilhoso que é. O Senhor hoje, Ele quer marcar a sua vida e dar-lhe uma nova experiência de fé. Mas será que você quer isso? Uma quinta e última resposta que nós podemos aqui encontrar para poder vencermos as batalhas que humanamente falando são perdidas, está lá no versículo 14 e o versículo 15. Então os de Judá olharam para trás e perceberam que tinha que lutar na frente e atrás. Então clamaram ao Senhor. Os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá deram grito de guerra. E quando gritaram, Deus feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. A quinta resposta aqui foi na questão de uma luta determinante e confiante. Muitos de nós, é claro que gostaria de pular essa etapa. Muitos de nós gostaríamos de termos apenas vitórias sem passar pelas batalhas, sem passar pelas lutas. Mas eu quero te dizer uma coisa com muito carinho, com muito amor. Não existe luta sem vitória. Amém? A luta é difícil? É. É cheia de dor? É. Alguns se machucam? Sim. Alguns morrem? Sim. Mas não existe vitória sem luta. Não tem como nós declararmos que nós somos vencedores se não passarmos por essa luta. Enquanto nós estivermos passando por essa luta, nós temos que ter a confiança que Deus está conosco. Enquanto meus queridos reis estavam aqui negociando, as tropas de Jeroboão então cercam completamente Judá. E eles foram pegos então de surpresa, foram enganados. Eles estavam então na defensiva. Mas é assim, meus queridos, que muitas vezes ocorre nas nossas vidas. Quando nós estamos então achando que nós estamos bem, estamos seguros, o diabo então vem por trás de nós para poder dar um bote. E só há então um jeito que nós devemos então fazer, que é clamar ao Senhor. É pedir: Senhor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, nos ajuda nesse momento. Quando o exército viu que ele estava então diante de um exército que estava na sua frente, que estava atrás, os sacerdotes começam a tocar as trombetas. Eles começam então a gritar. E essa então momento é o momento de uma santa convocação de Deus. O que nós precisamos fazer diante dessas questões é clamar ao Senhor: Senhor, me ajude, me socorre, me livre. Eu estou aqui, neste momento, dessa batalha, mas agora eu olho para o Senhor. E a gente pode falar como salmista: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O nosso socorro só pode vir do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu lendo esse texto, mesmo que muitas vezes nas nossas lutas sejam estratégias ardilosas do nosso inimigo, elas não são fora do controle de Deus.
e são, então, uma santa convocação de Deus, a que lutemos pela fé, para que possamos vencer pelo nome dEle. Hoje o Senhor está nos convocando para que nós possamos, então, tocar a trombeta e fazer uma santa convocação. E dizer: Senhor, venha nos socorrer, porque Ele é o nosso comandante, é Ele quem luta por nós. Tem um louvor que eu cantava muito lá no Rio, na nossa igreja lá no Rio, que diz: o nosso comandante é Cristo, seguimos os seus passos e nenhum inimigo resistirá. Aleluia! O nosso comandante é Cristo. E nós seguimos os seus passos e nenhum inimigo resistirá. Porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Oh Senhor amado, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Você consegue dizer isso? Eu sou vencedor em Cristo Jesus. Sim, você é. Você é vencedor. Você é vencedor. Mas para você ser vencedor, você precisa colocar sua fé em Jesus. Você precisa ter uma obediência incondicional. Você precisa ter uma disciplina espiritual. Você precisa ser testemunha do Senhor, da sua ação, do seu poder. E você precisa lutar com determinação e confiança. É assim que nós vencemos. É assim que nós ganhamos. É assim que nós derrotamos, então, o inimigo. É assim que nós podemos, então, continuar a nossa caminhada. Sabe por que muitos cristãos têm caído pelo caminho? É porque não têm colocado Jesus como seu comandante. Não têm colocado Jesus à frente. Oh, minha querida ovelha, meus queridos irmãos, meu amigo que está agora nos assistindo através desse vídeo. Não faça isso. Não deixe de colocar Jesus na frente da batalha. Deixe o Senhor conduzir, porque Ele é o nosso comandante e você precisa seguir os seus passos. E assim nenhum inimigo vai te resistir. Você quer vencer batalhas que humanamente falando é impossível? Eu não sei qual é a batalha que você está lutando. Quais são as suas lutas? Quais são as suas dificuldades? Mas uma coisa eu sei. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Uma coisa eu sei. Deus pode lutar a sua batalha. Em todas as batalhas que Deus entrou, Ele não perdeu nenhuma. E nem vai perder. E nem vai perder. Qual é a sua batalha? Qual é a sua luta? O que tem deixado você para baixo? Talvez você já esteja até derrotado, já entregou os pontos. O Senhor agora te convida para você ser vencedor. Ele quer renovar suas forças. Feche os seus olhos agora. Quero que você agora fale: Senhor, eu quero agora apresentar-se diante de Ti essa minha luta, essa minha dificuldade, essa minha batalha. Talvez a sua batalha seja com um filho que esteja envolvido com drogas, ou um filho rebelde, um filho que não quer mais saber de você. Você fala: Senhor, eu estou entregando agora o nome do meu filho. Quero que você fale o nome do seu filho para Deus agora. Talvez seja um esposo. Talvez seja alguém que está enfermo. Eu não sei qual é a sua batalha, mas Deus sabe. Deus quer que você agora coloque nas mãos dele.
Entregue agora para o Senhor. Tenha uma fé em Jesus. Mas não apenas uma fé que não faça diferença, mas uma fé verdadeira e fiel. Deus de amor, Senhor dos exércitos, queremos pedir que o Senhor agora lute as nossas batalhas, Pai. Não é, ó, Pai, por nós mesmos, não é pela nossa força, mas é pela força do Teu Espírito. É pelo Teu poder, é que nós podemos avançar, que nós podemos ganhar. Ó Pai Santo e Poderoso, neste momento eu quero entregar nas Tuas mãos a vida dessas pessoas, ó Pai. Pedindo a Deus querido que o Senhor possa operar poderosamente, Senhor. Trabalhando, ó Pai, nessas vidas, transformando, ó Pai querido, essas vidas, Senhor. Que, ó Pai, as pessoas possam ter fé em Ti, que possam ser obedientes, incondicional, que possa ter uma disciplina espiritual, Pai. Que possa testemunhar do Teu poder, da Tua ação. Que possa ter uma luta determinante e confiante, ó Pai, no Senhor. Pai, talvez essa pessoa já esteja no fundo do poço, já derrotado, triste, abatido. Não consegue mais ver esperança, porque o inimigo já se cercou e já está ali lutando e está ganhando, ó Pai. Ó Deus dos exércitos, vence essa batalha, fere o inimigo, fere, ó Pai querido, esse inimigo, ó Pai. E dá, ó Pai, uma nova história, uma nova vida para essa pessoa, Pai. Ó Deus, através, ó Deus querido, desse vídeo, eu não posso ter o contato com elas. Eu não posso, ó Pai, ao final do culto conversar com elas. Mas uma coisa eu posso, ó Pai, é orar por eles. E pedir, ó Pai, que eles sejam mais que vencedor em Cristo Jesus. É nessa, ó Pai, dimensão, é nessa fé, é neste conceito, ó Pai querido, que eu quero colocar diante de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro, o Salvador. Amém e amém. Meu querido amigo, irmão, minha querida ovelha, que nos acompanha através desse vídeo, quero que você saiba que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não sei qual é a sua luta, mas eu quero aqui orar por você. Você pode estar em contato conosco. Se você quiser desabafar, se você quiser conversar, nós estamos aqui para poder então conversar com você, para poder então caminhar contigo, orar pela sua vida. Talvez o que você precisa é justamente isso. Entre em contato conosco, fale conosco. Amém? Eu quero aqui agradecer pela sua participação. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja contigo. Que essa semana você possa ter uma semana de luta, uma semana de muita batalha, mas também uma semana de vitória em Cristo Jesus. Amém? Porque não existe vitória sem luta. Não existe. Você precisa ir até o campo de batalha para você poder ver a ação de Deus. E é lá que você vai testemunhar do poder de Deus. Então eu agradeço por você estar nos acompanhando através desse canal. Se você ainda não deixou aí um like, deixa um like no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Eu peço a você, nos ajude, né, compartilhando esse vídeo. Nos ajude pedindo membros da sua família que se inscreva. Como é importante, meus queridos, nós temos o máximo de número de inscrição. Porque quando nós voltarmos, nós queremos então tentar fazer o nosso culto aqui ao vivo, transmitido pelo YouTube. Mas para isso nós precisamos ter 1000 inscritos.
Sem 1.000 inscritos, nós não podemos transmitir esse culto ao vivo. Por isso eu peço a sua ajuda, né? Abençoa-nos nesse sentido, né? Peça, olha, se inscreva lá no canal da igreja, ajude a Igreja Batista do Moreno. Nós precisamos ter 1.000 inscritos. Nós já estamos, agora quando eu acabei de olhar, estamos com 126 inscritos. Mas precisamos ainda de muita inscrição. Então eu quero contar com a sua ajuda, quero contar com a sua colaboração. Não é para glorificar aqui o pastor Cláudio, mas é para glorificar o nome do Senhor. É levar a mensagem de Deus para as outras pessoas. Então nos ajude nesse sentido. Eu quero, nesse momento, orar com você, encerrando esse nosso culto. E mais uma vez agradecendo a você que nos acompanha. Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Pai, obrigado, Deus querido, por esse momento, por esse culto. Momento, ó Pai, de louvor. Momento de meditação da Tua palavra. Momento que nós somos desafiados por ela, Senhor. E nós só temos que te louvar, ó Pai. Queremos, ó Deus querido, te pedir a Tua bênção sobre a Igreja Batista do Moreno, sobre a vida, ó Pai, de cada ovelha, de cada família que compõe essa igreja. Queremos te pedir a Tua bênção sobre a nossa comunidade, ó Pai, aqui da Fortuna, a comunidade do Apanha Peixe, a comunidade de São Geraldo, da Boa Água. Deus querido, tome nas Tuas mãos, abençoe a nossa congregação no Trapiá, os nossos irmãos ali, ó Pai, que o Senhor esteja também com eles. Ó Deus bendito e amado, queremos clamar a Ti por esse momento que nós estamos vivendo e pedindo a Tua bênção, Pai, Tua santa proteção. Sabemos que isso é muito difícil, essa quarentena. Muitas pessoas dentro de casa, muitas pessoas já sem saber o que fazer, já ansiosas. Ó Deus, pedimos, ó Pai, a Tua misericórdia, Senhor. É pela Tua misericórdia que nós podemos caminhar, ó Pai. Não somos nada, Senhor, sem Ti, ó Pai. Abençoe, ó Deus querido, essa nossa semana que se inicia hoje. Pai querido, amado, santo, esteja à frente dos nossos passos. Jesus seja o nosso comandante para poder vencer as batalhas, vencer as guerras. Ajuda-nos, Senhor amado, diante dos nossos inimigos. Dá-nos vitória, Pai. Ó Deus, nós consagramos, ó Pai querido, a nossa vida ao Senhor. Em Cristo Jesus que eu oro. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e por onde você for. E que o povo de Deus diga amém e amém. Que Deus abençoe.